Vai ficar em pé. Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. Eu tá viva, gente. Eu está viva. Eu venho aqui agradecer a vocês. Que eu tá falando assim, você está entendendo, né? Então tá bom. Aqui, a retiro passado, eu não podia estar aqui. Eu estava lá fazendo quimioterapia, mas no dia da oração da caixinha, muitas irmãs mandaram mensagem, a minha WhatsApp falou, botou teu nome na caixinha, para você estar lá ano que vem. Eu tá aqui, gente. Eu quero contar só uma coisinha. Eu vou contar uma coisinha, tá? Não puxa a minha vestido. Nem corta o microfone, nada, porque é para a glória de Deus. Aqui acontece que eu fiz 40 anos. Eu estou falando igual alemão, nada. Aqui eu fiz 40 anos ano passado, dia 10 de março. É dia 13 de março, a minha aluna, eu trabalho na escola pública, tinha ano passado 3 crianças autistas, a minha turma. Um deles desregulou, autista severo. Eu amo trabalhar com essas crianças. E essa criança desregulou, eu teve que tirar essa criança da sala e levou essa criança para parquinho, para ela voltar, né? E ficou lá com essa criança na parquinho. De repente, essa criança ia ser jogando da parquinho. Eu correu para ela não cair. É minha responsabilidade. Eu pegou aquela criança, bateu a cabeça a minha peito. Quando ela bateu a cabeça a minha peito, eu caí desmaiada na chão da parquinho. Mas foi a bênção que Deus deu para mim. Para eu descobrir que eu estava, não está mais, com essa doença maligna. E então eu fiz os exames e constatou, a presente de 40 anos, um câncer de mama. Na estágio alto. Então, assim, eu tinha que fazer tudo, fazer cirurgia. Eu escondeu isso um pouco, porque a igreja... a gente vivendo o tempo do casamento da Juninha. Eu ficou quietinha, não queria preocupar pastor Bissai, nem Simone. A gente tinha acabado de perder diácono Joel. Eu ficou quietinha. Só falar com a minha família assim. Mas no dia seguinte, a casamento da Juninha, eu contou para pastor Bissai e Simone. E a igreja Cali entrou oração para mim. A obra entrou oração por mim. Muitas pessoas que eu nem conheço entraram oração para mim. E o mais importante, crianças fazendo consagração para mim. Para minha vida. Isso não é uma peça, gente. Mas tem mais. E eu passo essas coisas todas que eu não vou contar, mas na congresso da Umimo Bate, eu estava passando muito mal a semana toda anterior, mas eu pedi a Deus, eu quero ir pelo menos um dia da congresso, eu não gosto de voltar. Vocês sabem que eu sempre estou em todas as coisas. Eu gosto de ser crente, eu gosto de congregar, eu gosto de fazer a obra, é a minha vida. E o que acontece comigo? Deus deu oportunidade para eu vir aqui, no último período da congresso. A pastor Luiz chamou eu aqui, orou para mim. Esse dia 25 de julho. Isso foi domingo. Na dia 31, sexta-feira, eu teve um AVC. Eu caí desmaiada. Eu ficou uns 20 minutos fora de mim. Que eu não falava, eu não acordava, perdeu a veia, tudo. Eu fui parar no CTI. Quando eu chegar no CTI, eu falo, ninguém vai botar tudo por mim, ninguém vai fazer nada comigo. Porque você chega na CTI, é um monte de gente entubada. Eu falo, não, a minha cabeça estava boa.
Ninguém vai fazer nada comigo. E então, eu dei um pouquinho de trabalho para eles, porque eu não deixava eles fazer o que queriam, porque a minha vida está na mão de Deus, eu não deixava mesmo. Então, o que eu podia fazer? Cantar. Eu ficava cantando. E quando teve um dia, segundo dia que eu vi uma senhora entubada, que eles chamaram a família para falar que deu morte cerebral. E o enfermeiro que estava no dia, ele era cristão, ele estava cuidando daquela senhora e começou a botar um louvor lá e cantar, e ele começou a orar por aquela mulher. E eu fico observando de longe. Quando ele veio cuidar de mim, eu falo com ele, aquela senhora está muito ruim, né? Ele falou, deu morte cerebral. Aí eu falo para ele assim, eu vi você orar para ela. Agora você vai orar para ela de novo e eu vou orar daqui. E que ele foi lá orar por ela. E ele falou, Andréia, ela levantou a perna. E aí ele continuou, chamou os médicos entenderam nada. E falou com ela não mexia nada. E não acreditaram. Aí ele foi lá de novo, cuidar dela mais tarde. Quando ele falou, Andréia, aperta a minha mão, ela apertou. Levanta a perna, ela levantou. Ele já tinha dado elas por morta. Então os médicos veio, tirou até as coisas do olho dela, tudo, do ouvido, porque já tinha dado ela morta. E ela saiu da CTI direto para casa, não foi nem para a enfermaria. Enquanto isso acontecia, eu estava um pouco triste, mas eu penso, eu vou ficar triste nada, porque Deus está comigo. E eu começou a cantar. Gente, eu lembro aqui, eu não sei se é profecia, eu não sei isso. Mas eu sei que sempre escuto a história que a pastor Jair ficou cantando até acho que tinha 7 ficar boa, até acho que tem uma história dessa, eu lembro isso, eu pensou isso, e eu começou a cantar. Basta uma ordem tua e o meu criado vai sarar. Basta uma ordem tua e certamente tudo mudará. Também dou ordem aos meus servos que prontamente me atendem, pois só tu és Senhor. E quando falas, até os céus e a terra te obedecem. Eu canto isso mais de 10 vezes, eu não parava de cantar isso. Até que 2 dias depois eu saí do CTI e eu fui para quarto. Mas eu não fico satisfeita com isso não, porque a gente passa muita humilhação no hospital. Eu fico falando para Deus, a minha currículo, Senhor, será que eu não tenho direito de ser ouvida como filha, Senhor Jesus? Olha para mim, olha isso aqui, olha mais isso. Não é que eu fico jogando na cara, não, mas eu sou filha, eu tenho o direito de argumentar com respeito com minha pai. Com respeito. E eu disse, mas seja feita, Senhor, a tua vontade, a minha vida, e que eu realmente aceite a tua vontade, porque é muito fácil a gente falar, seja feita a tua vontade, mas na verdade a gente quer a nossa vontade. Quando a gente realmente abre a nossa... Não, mas segura, eu não. Quando a gente realmente abre a nossa coração... Conta não, Tia. Quando a gente abre a nosso coração para falar, a gente é realmente abençoada por Deus. Então chegou, eu saí da CTI na domingo de tarde e ficou. Quando chegou na sexta-feira, eu fico triste, muito triste mesmo. E eu falou, quer ficar triste nada, eu vou cantar.
Ou pegou a celular, botou no louvor e começou a cantar. Só que eu estava no quarto com uma pessoa junto comigo, a gente tem que ter sabedoria, né? E eu falou para ela assim, tá incomodando você? Ela falou, não, você pode cantar. E eu começou a louvar. E louvar um hino, louvar outro. E foi louvando ao Senhor. Daqui a pouco eu estava louvando alto, levantando a mão. E está chorando, louvando ao Senhor. E o médico entrou. Então eu falou para ele, peraí que eu tá louvando ao Senhor, daqui a pouco tu fala comigo. Aí eu acabou de cantar e ele falou, vamos para casa? Aí eu falou, você tem certeza que eu posso ir para casa? Porque eu não tá sentindo bem. Eu tá falando assim, eu tá igual uma bebezinha. Você tem certeza que eu posso ir para casa? Ele falou, vai agora e vai acompanhar com o neurologista. E eu fui para casa. E eu fui para casa, e eu estou em casa, e eu estou aqui nesse retiro que Deus me deu a oportunidade para falar com vocês. Porque eu tenho a minha coração muito agradecida mesmo, porque em nenhum momento Deus não deixou de cuidar de mim. Ele cuidou em todos os detalhes. Eu tenho uma igreja que abraçou essa causa, um pastor que abraçou a minha causa, tenho a obra que abraçou a minha causa, pessoas que eu não conheço, que abraçaram essa causa. É muito grata a Deus. Eu quero falar para o pastor Luiz. Eu quero ir para a África. Eu preciso ir para a África lá trabalhar com aquelas crianças. E isso é uma coisa antes do Senhor ir para a África. Antes, quando Deus despertou em mim o chamado de trabalhar com crianças. Uma primeira coisa, eu sempre ficava com muita dó daquelas crianças. Mas agora que a gente está nesse movimento, eu preciso falar isso para o Senhor. Eu vou para a África com o Senhor. Não sei se eu vai falando assim, mas se eu vai, eu vai. Certo? E a gente vai trabalhar com aquelas crianças. Não é só o trabalho espiritual, não. Às vezes a gente fica aí, ó, tá tudo bem, ninguém se move para nada. Eu não estou exortando ninguém, não, tá? Ninguém se move para nada, tá tudo bem acomodado. E muitas pessoas precisando ouvir de Jesus Cristo. E a gente fica com a boca fechada, fica com vergonha de falar de Jesus, fica com vergonha de dizer que nós militamos na obra da restauração. Por que essa vergonha se nós fomos escolhidos e separados? A gente precisa desse movimento na vida. Eu não precisei ficar doente para ser assim. Eu estou doente porque o Senhor me escolheu, me separou para me colocar desse jeito. Porque Ele tem uma obra ainda maior comigo. E eu sabe disso. A minha doença foi para a glória de Deus. E vocês, e quem está assistindo, vai ver que o que eu estou falando aqui, o Senhor vai assinando embaixo. Porque é o que eu sente. E eu estou muito agradecida, muito mesmo. Tia Marilza, desculpa aí, mas eu quero louvar o Senhor. Eu quero, no silêncio da madrugada, eu peço a que vocês louvem o Senhor comigo. No silêncio da madrugada, os meus olhos buscam a ti. Bem aflita minha alma pede o socorro para mim. Louva o Senhor comigo. Tu és o meu guardião, minha alma
Chega. Os meus olhos buscam a ti. Bem aflita, a minha alma pede. Pede o quê? Socorro, Senhor, para mim. Tu és meu guardião. Minha alma livrará. Uma noite depende de outra noite, o dia de outro dia, mas tu nunca mudarás. Tu és o meu, és o meu guardião. Minha alma livrará. Uma noite depende de outra noite, o dia de outro dia, mas tu nunca mudarás. Uma noite depende de outra noite, o dia de outro dia, mas tu nunca mudarás. Aleluia. Aconteça o que acontecer, Deus, Ele é Deus. Agradeça a oportunidade.